Olha nós aqui outra vez. Então essa é a última aula que eu vou gravar para que a gente consiga colocar em dias o nosso conteúdo. Assim, tem mais 2 aulas, mas é o que eu te falei que eu vou aproveitar as que já estavam gravadas de outra disciplina, que é exatamente o mesmo conteúdo, né? Encaixa exatamente agora. Então falta só. Eu achei que eu ia, na aula anterior, com 2 horas de aula, eu fecharia o conteúdo que falta para eu postar para vocês as aulas já gravadas, mas eu gastei 3 horas e ainda não fechei. Provavelmente eu vou gastar mais 1 hora aqui. Espero que eu não gaste mais 2 horas aqui. Tem um gatinho aqui que tá me atrapalhando. Não, gato. Vamos lá. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as condições de contorno. Ai, ai, passa daí. Sobre as condições de contorno que são descritas no capítulo 2. Então eu vou retornar lá no capítulo 2, páginas 62 e 63. Porque lá não era muito útil, vai ser mais... Na verdade, não vai ser muito útil aqui também não, tá? Porque como eu vou resumir muito esse capítulo, eu vou apresentar algumas coisas. Não, vai ter uma parte útil aqui sim. Mas a gente não usava lá no capítulo 2. A gente vai usar, mas eu vou usar pouco porque eu vou pular algumas partes que a gente usaria mais. Vou ter que pular bastante coisa desse capítulo. Mas eu vou falar bastante coisa dele também. Então, estamos na página 62, 63. Retornando ao capítulo 2. Então, condições de contorno. Essa questão da condição de contorno aqui do capítulo 2 é porque já é uma informação que nós conheceremos a respeito do comportamento do campo elétrico no espaço. Quando a gente for trabalhar com alguma situação do tipo, né, que é onde a gente precisa conhecer as condições de contorno em alguma região específica, se a gente tiver essa situação aqui já vai ser um conhecimento para ser aplicado como condição de contorno na hora de resolver problemas do capítulo 3, na hora de resolver a equação de Laplace ou Poisson. Então aqui a questão é o seguinte, esse capítulo ele quer discutir com a gente a questão de que um plano eletrizado, e isso só é válido para um plano, não é válido para uma carga pontual, nem para uma linha de carga e nem para uma distribuição volumétrica. Se isso daqui fosse meio que uma parede assim, que ficou mal desenhada, mas a ideia é essa. Se isso fosse um bloco desse tipo, não funcionaria. Certo? Nem para uma linha de carga, nem para uma carga pontual. A descontinuidade do campo elétrico só existe para um plano. Mas é uma questão matemática, tá? É uma questão matemática. Fisicamente, na física clássica, existe como aproximação. Porque, na verdade, na física, um plano ideal não existe. O que existe é uma superfície extremamente fina, mas que ela vai ter um volume. Então, a gente poderia falar que ela tem uma espessura, nem que seja atômica. O que a gente iria considerar como algo idealmente plano na prática, ele vai ser uma folha de papel que tem alguns micrômetros de espessura, ou se for mais fino que isso, vai ter nanômetros de espessura, ou se for um puro grafeno, é uma única camada de átomos de carbono, vai ter nem que seja uma camada de átomos de espessura, vai ter uma espessura do típico do diâmetro de um átomo de carbono. Então, alguma espessura tem, algum volume esse plano vai ocupar no espaço. Mas matematicamente a gente está na clássica, onde a gente vai poder desprezar a espessura e não precisa levar em consideração essas dimensões atômicas aí. Beleza, a gente tem um plano eletrizado com a densidade de carga sigma. A densidade de carga sigma não precisa ser uniforme, até porque esse plano, eu estou chamando ele de plano o tempo todo, mas não é plano, tá? É uma superfície curva. Então, perdão, estou chamando de plano o tempo todo. É uma superfície curva. Ela não precisa ser plana. É uma superfície.
Então, a descontinuidade no campo elétrico acontece quando você tem uma superfície eletrizada. Então, imagina essa situação. Temos uma superfície com a densidade superficial de carga sigma não uniforme, não necessariamente. Pode ser uniforme, mas não necessariamente uniforme. Pode ser uniforme, mas se não for uniforme, também vai ter uma descontinuidade. Beleza. A questão aqui que a gente tem que avaliar é o que acontece com o campo elétrico quando a gente está na parte de baixo. Então, quando a gente está aqui na região abaixo do plano, o campo elétrico tem um valor. E aí, de repente, a gente fura o plano e passa para a parte de cima. O que acontece com o valor do campo elétrico exatamente na transição, quando a gente faz o próximo passo infinitesimal? A gente está um ponto exatamente abaixo do plano, mas tão próximo de um plano que quando a gente faz uma única variação infinitesimal, a gente já fura o plano e passa para cima do plano. Então, uma variação infinitesimal aqui, que é pequena para ser considerado infinitesimal, assim, ela é pequena o suficiente, então é considerado infinitesimal, mas grande o suficiente para que a gente passe de baixo para cima do plano. O que acontece com o valor do campo elétrico? Ele continua variando continuamente, porque o campo elétrico no espaço, em geral, ele varia continuamente, né? À medida que você vai andando ponto a ponto no espaço, o campo elétrico vai sendo alterado devido às dependências com a posição. Mas ele vai variando continuamente. Para cada acréscimo infinitesimal na posição, o campo vai variando segundo um acréscimo infinitesimal também. Ele não ocorre, em geral, saltos no seu valor, saltos bruscos. Então, mas a gente vai meio que se permitir a pergunta, será que ele pode acontecer saltos bruscos no campo elétrico entre a parte de baixo? Então a gente tem, opa, não era isso que eu queria desenhar, não, eu queria desenhar assim, ó. Esse aqui é o vetor campo elétrico E, que eu vou chamar E abaixo. Quando a gente fura o plano, o campo elétrico pode sofrer alguma descontinuidade, o vetor pode mudar bruscamente seu módulo de direção e sentido, e aí a gente teria o nosso E acima, mudando drasticamente com uma pequena variação infinitesimal na posição, faz um pequeno passo na posição e o campo muda muito. Isso aconteceria aqui. E aí a gente vai usar as equações na eletrostática. As equações de divergente e rotacional, só que na forma integral. Então, a equação do divergente na forma integral, lei de Gauss. A equação do rotacional na lei de Gauss é simplesmente a equação de integral de E escalar dl igual a zero. Equação de circulação. Então, aplicando a lei de Gauss primeiro, para saber avaliar como que é o campo abaixo e o campo acima, nós vamos escolher uma superfície gaussiana. A gente vai escolher uma superfície cilíndrica, tá? Uma latinha de Vic Vaporub. Vic Vaporub é grande, mas aí a gente enxerga, visualiza ela do tamanho que a gente quiser. E eu vou colocar ela em alguma posição aqui. Essa latinha, ela tem que ter algumas características. Primeiro, essa área aqui, esse vetor área, ele tem que ser pequeno o suficiente para que, mesmo que o sigma seja variável, não seja uniforme, ele tem que ser pequeno para que a gente possa considerar que o campo elétrico em toda a extensão dessa área seja constante. Então, é uma área pequena o suficiente para que a gente possa desprezar a variação do campo elétrico de uma extremidade à outra dessa área. Mas não necessariamente atendendo a zero, tá? Não necessariamente atendendo a zero, porque tem outras dimensões nos parâmetros dessa área que tem que ser menor ainda do que a tampa, do que a área da tampa, como, por exemplo, a altura. Aí a gente vai fazer a altura dessa área lateral cilíndrica. Ela vai, fura assim, ela é uma superfície imaginária, né? Então ela atravessa a superfície eletrizada
E a gente tem a tampa abaixo. Então a gente tem menos a área aqui embaixo. Na verdade, não seria menos a área também, né? Mas é a área da tampa de baixo. Certo? Então seria isso. É uma latinha. Então, olhando daqui, essa área ela é pequena o suficiente para a gente ter uma superfície curva, para que essa área bem pequenininha ela esteja abrangindo em seu interior um pedaço da superfície eletrizada que é praticamente um plano, vai ser um disquinho plano, de tão pequena que essa área aqui da tampa é. Porque é um cilindro, né? Então ela desce perpendicular, essa área lateral desce perpendicular à superfície curva eletrizada, e a tampa de baixo é exatamente idêntica à tampa de cima. Então quer dizer que ela corta um disco da superfície eletrizada que tem o mesmo formato da tampa de cima e da tampa de baixo. E esse disco é praticamente plano, por conta da área ser pequena. Então a gente considera a área pequena para desprezar a curvatura do plano e para desprezar a variação do campo de uma extremidade à outra da área. Beleza? Então eu vou desenhar um pedaço desse plano eletrizado aqui, de forma aumentada, e aqui eu vou desenhar de lado a nossa superfície gaussiana. Então isso aqui é a tampa de cima, tampa de baixo, superfície lateral. Então aqui a gente tem área da tampa de cima, área da tampa de baixo e o campo elétrico. O E abaixo e o E acima, que tem módulo, direção e sentido diferente. Estamos assumindo isso acima. E ele não é perpendicular ao plano, porque não necessariamente é um plano condutor, tá? É um plano eletrizado. Se fosse um plano condutor, aí sim, o E tinha que ser exatamente perpendicular aqui à superfície. Qual é o fluxo através dessa superfície? E aí, aplicando a lei de Gauss, então a gente tem integral fechada de E escalar dl igual à carga total encerrada dentro da superfície sobre ε0. A carga total encerrada na superfície é aquele disco aqui, ó, que eu tinha desenhado e apaguei. É o disquinho que tem o mesmo formato e área das tampas e que está dentro da superfície gaussiana. Portanto, qual é a quantidade de carga que está dentro da superfície? É o sigma vezes a área desse disco, sobre ε0. E essa integral aqui, ela vai ser dividida em três integrais. Ela vai ser a integral de E escalar dA na tampa de cima, vou chamar assim de TC, mais a integral de E escalar dA na tampa de baixo, vou chamar de TB, mais integral de E escalar dA na superfície lateral, SL. Isso é igual a sigma A sobre ε0. Então, deixa assim por enquanto. Então, outra aproximação aqui que a gente vai fazer. Então, eu falei que essa área tem que ser muito pequena para que a gente visualize que a gente está analisando o campo num trecho plano da superfície curva. Mesmo que a superfície seja curva, a gente vai desprezar a curvatura, porque a gente está pegando uma área bem pequenininha, e a gente vai desprezar a variação do campo elétrico ao longo da extensão da área.
Beleza, mas uma outra aproximação que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Essa altura, que eu vou chamar de delta, ela sim tem que tender a zero. Ela sim tem que ser pequena a ponto da gente desprezar completamente a área da superfície lateral e considerar que quase 100% da área da superfície fechada é área da tampa de cima e área da tampa de baixo, só. A gente pode desprezar a área da superfície lateral. Então é como se essa superfície, na verdade, fosse uma moeda. Na verdade, mais fina do que uma moeda. Né? Era para ser aqui. Aqui está a nossa superfície eletrizada. Então a nossa superfície gaussiana seria para ser assim. Ó. Uma tampa de cima bem coladinha na superfície eletrizada, a tampa de baixo bem coladinha na superfície eletrizada. Porque a gente quer avaliar o campo elétrico imediatamente abaixo e o campo elétrico imediatamente acima. Não estamos interessados no fluxo na superfície lateral. Então, a gente pode fazer essa superfície lateral ser extremamente fina e desprezar essa área lateral aqui, comparado com a área das tampas. Por isso que eu falei que a área das tampas é pequena, mas não é extremamente pequena, porque tem outros parâmetros que realmente vai ter que ser menor aqui. Vai ter que ser extremamente pequena a ponto da gente considerar que vai para zero e que a gente pode desprezar. A gente pode desprezar o fluxo nessa área lateral, porque essa área lateral tende a zero. É como se a área não existisse. Existe só fluxo na área da tampa de cima e na área da tampa de baixo. Certo? Fluxo na área da tampa de cima é o quê? É o campo elétrico escalar. Vou colocar aqui um θ1 e aqui um θ2. Certo? Porque os ângulos são diferentes. Mas vai carregar demais o desenho, eu vou apagar. Ah, deixa ele aí. Não ficou ruim, não. Esse ângulo aqui é um θ1. Quando a gente faz o produto escalar, E escalar dA, estamos projetando, a gente pode visualizar assim, né, que a gente está projetando o campo elétrico na direção perpendicular à superfície, ou seja, na direção da área. E esse E, como a gente pegou uma área pequena, para a gente considerar que o E é praticamente constante em toda a extensão dessa área, o E pode sair da integral, e a integral da área vai dar a área total da tampa. Então, essa primeira integral aqui vai dar a área total acima, a área não, perdão, o campo elétrico total acima, componente perpendicular à superfície. Porque tem o produto escalar, o produto escalar projeta ele para cá, para a direção normal à superfície, ou seja, paralelo ao vetor área. Então, eu vou colocar que é a componente perpendicular da superfície, vezes a área. Eu vou tirar o produto escalar, eu já fiz a projeção. E aqui é positivo, porque esse ângulo θ1 aqui é menor do que 90 graus. Então, eu vou precisar apagar isso aqui mesmo. Porque o ângulo que tem que entrar no produto escalar aqui embaixo não é esse. O ângulo que tem que entrar no produto escalar entre o campo elétrico e a área é esse ângulo aqui, né? Esse θ2. É o ângulo entre os vetores. O vetor campo elétrico está meio para cima e o vetor área está para baixo. Por isso que o produto escalar entre os dois vai dar negativo, porque o ângulo é maior do que 90 graus. Mas mesmo assim, a gente vai pegar o campo elétrico e projetar na direção da área. Então vai ser o campo elétrico componente abaixo, perpendicular, vezes a área da tampa de baixo. Isso é igual a quanto? Sigma vezes a área da tampa sobre ε0. Corta área com área com área. Temos a diferença entre a componente perpendicular do campo acima e abaixo
dá sigma sobre epsilon zero. Ah, então o campo elétrico é descontínuo. Bom, a gente só analisou uma componente. Houve uma variação de uma componente. Aparentemente é descontínuo, né? Porque pelo menos se uma componente variou, talvez a outra componente varie de forma proporcional a manter pelo menos a direção e o sentido igual. Mas se as componentes variaram, o módulo vai ter que variar pelo menos. Se a direção e o sentido não variar, o módulo varia, se as componentes perpendicular e paralelo variaram. Mas como que a gente avalia a componente paralela? Agora a gente aplica a outra equação. A gente avaliou isso daqui, usando lei de Gauss. Nos informou sobre a componente perpendicular do campo elétrico ao plano. Agora a gente usa a integral fechada de E escalar dl igual a zero. Isso aqui vai nos informar sobre a componente paralela à superfície. Por quê? Porque a gente vai precisar escolher uma curva dl. Agora não é uma superfície, é uma curva fechada, que a gente tem que fazer uma integral. E essa curva fechada vai ser assim. A gente também pega uma região pequenininha, onde a gente pode considerar o pedaço da superfície praticamente plana, igual nessa primeira situação, e faz um retângulo. Então, a parte maior do retângulo, ela é paralela à superfície, e aí a gente desce, fura o plano, retorna por baixo, sobe, fura o plano e chega no ponto inicial. E aí a gente tem essa curva fechada aqui, nesse formato desse retângulo. Então a gente vai ter que integrar nesse retângulozinho. E aí eu vou redesenhar ele aqui, igual eu fiz esse desenho aqui, um pouco maior, para a gente enxergar os parâmetros que a gente tem que considerar. Por que que eu não pego uma reta aqui, né? Olha só, desenhar. Mas é porque ele está começando a travar já. Eu estou precisando apagar algumas coisas que eu já deixei para trás. Olha só que bonitinho, desenhar. Agora eu venho aqui, coloco azul. Não, não é essa que é para ser azul. Essa é para continuar preta. Pronto, agora eu tirei a seleção, agora eu venho no azul. Beleza. E aí a gente integra na superfície fechada. Da mesma forma, a gente vai escolher um comprimento L aqui, e essa altura vai ter uma altura delta tendendo a zero, porque a gente também quer desprezar essa parte na integral. Então, também, se eu fosse ser mais honesto no desenho, é como se isso daqui fosse meu plano, a minha superfície eletrizada, e isso daqui fosse a minha curva. Uma reta bem rente ao plano, e aí eu furo o plano e venho para baixo, e agora volto por uma reta bem rente ao plano. E ainda está exagerado, né? Porque se eu quero delta tendendo a zero, ainda era para ser menor do que isso. Mas o delta tem que tender a zero aqui nessa espessura, nessa altura desse retângulo, assim como ele teve que tender a zero aqui na altura desse cilindro, não é só para eu desprezar
essa parte na integral, assim como eu vou desprezar essa parte na integral aqui também dessa curva fechada? É porque eu quero avaliar a descontinuidade do campo elétrico, então eu tenho que saber o que acontece com o campo elétrico num ponto infinitamente próximo, só que por baixo, e num ponto infinitamente próximo, só que por cima. Então, se eu vou fazer uma integral em cima e uma integral embaixo, eu preciso que essas duas integrais estejam bem próximas umas das outras. Porque eu tenho que avaliar dois pontos que estão quase colados um ao outro, para avaliar a descontinuidade. Porque se forem dois pontos longe, se o campo elétrico tiver uma variação grande no valor do vetor dele, em módulo direção e sentido, por conta dos pontos longe, eu não sei se houve descontinuidade. Talvez a variação foi contínua, só que bem acentuada, ao longo dessa distância aqui, até eu chegar de um ponto ao outro. Então, só vou saber se houve a descontinuidade se, sem precisar praticamente andar distância nenhuma, o campo elétrico muda bruscamente. Então, essa integral aqui, falta desenhar, né? E abaixo, e acima. Esse é o ângulo entre o E acima e o DL, e esse é o ângulo entre o E abaixo e o DL. Então, essa integral aqui dá integral. Eu vou numerar esses caras. Esse é o trecho 1, trecho 2, trecho 3 e o trecho 4. E assim eu fecho a curva. Então, a integral de E escalar dl no trecho 1 mais a integral de E escalar dl no trecho 2 mais a integral de E escalar dl no trecho 3 e no trecho 4. Isso tem que ser igual a zero. Só que nos trechos 2 e 4 é zero, porque o dl aqui, ele existe praticamente só um dl, nem existe integral, comparado com a integral que vai resultar dos trechos 1 e 3, que dá um valor significativo. Então, esses trechos 2 e 4 podem ser desprezados, comparado com os valores 1 e 3, que são muito maiores. Então, o trecho 1 é E escalar dl, a gente projeta o E na direção do dl, então isso vai nos dar a outra componente do campo elétrico, que é a componente agora paralela à superfície. Então, a gente vai ter, além de que o L tem que ser pequeno o suficiente para que essa extensão toda da superfície seja visualizada como plana e o campo elétrico tenha o mesmo valor fora a fora dessa curva, para que ele possa sair da integral e a gente tenha o E acima, paralelo, o produto escalar filtrou a componente paralela, e ele possa sair da integral para que a integral de dl dê o L total. E o trecho 3 aqui dá menos, porque o ângulo θ2 aqui é maior do que 90 graus, da forma como eu desenhei, né? Então, E abaixo, paralelo, vezes L é igual a zero. Colocando o L em evidência, como o L não é zero, quem é zero é a diferença E acima, paralelo, menos E abaixo, paralelo. Então, não há descontinuidade da componente paralela. Portanto, se só uma das componentes do campo elétrico varia, sofre descontinuidade, quando a gente passa de um lado para o outro, a diferença entre eles tem um valor significativo aqui, alto, não é desprezível, então o campo todo vai ser descontínuo. Componente paralela é contínua. Componente paralela, se você der um único passo infinitesimal, o campo elétrico praticamente não varia, de tão pequeno que foi o passo. Então, a gente pode falar que, pelo menos a componente paralela continuou o mesmo,
continua invariante. Mas a componente perpendicular não. Não ficou zero a diferença entre elas. Então a gente teria isso daqui, né? Que é melhor eu usar as figurinhas. Não. Por que ele tá ficando em cima? Eu não quero que fique exatamente em cima. Ah, e eu não quero reta, eu quero seta. Vamos, pega. Vou desenhar mesmo. Componente paralela, componente paralela. Componente paralela do campo acima e abaixo são iguais, mas a componente perpendicular são diferentes. Quem é maior, acima ou abaixo? Componente acima é maior, né? Aqui, ó. O E perpendicular acima é igual ao E perpendicular abaixo, mais um valor, mais sigma epsilon zero. Então, abaixo tem um valor, e o acima é o mesmo valor do abaixo, mais um acréscimo. Então, o acima é maior. Já está começando a travar isso aqui. É porque eu não apaguei o conteúdo que eu escrevi nas aulas anteriores. Então, acima, ele sofre um aumento. Esse aqui é mais ou menos o tamanho da seta aqui. Quer dizer que esse acréscimo é o sigma sobre epsilon zero. E aí o campo elétrico resultante, portanto, a componente paralela não sofre descontinuidade, mas a componente perpendicular sim. Isso altera completamente o campo acima em relação ao abaixo, tanto o módulo quanto a direção e sentido. Isso pode ser útil quando a gente está resolvendo problemas de equação de Laplace e a gente tem uma fronteira que é um plano eletrizado. A gente não sabe, às vezes, a gente, tipo, a condição de contorno, o primeiro teorema de unicidade fala pra gente que a gente precisa conhecer o potencial na superfície. Mas às vezes a gente não conhece o potencial na superfície, o que a gente conhece é o sigma. E aí a gente consegue construir, utilizando essas condições de contorno aqui, essa informação a respeito das descontinuidades, a gente consegue construir uma equação para o potencial. Para isso, a gente precisa conhecer o potencial de um lado, o potencial acima e o potencial abaixo. E aí a gente tem que aplicar os dois nessa condição de contorno, né?
Os dois no plano. Esse aqui tem que ver o que acontece quando ele é aplicado nessa superfície, e essa outra equação, o que acontece quando ela também é aplicada nessa superfície. Só que a gente não conhece o potencial na superfície, a gente conhece o sigma. Isso pode acontecer. E aí, o que a gente faz? Bom, essa equação aqui, eu vou reescrevê-la aqui embaixo. O E acima, perpendicular, menos o E abaixo, perpendicular, igual a sigma sobre ε0, pode ser reescrita em termos do potencial. E aí a gente vai ter potencial acima e potencial abaixo. E aí a gente vai ter uma equação que a gente costura os dois potenciais numa única equação. E aí a gente vai usar essa equação como equação de contorno, só que reescrita em termos dos potenciais. E o sigma é o sigma do plano. Então a gente vai ter uma equação que relaciona o potencial acima com o potencial abaixo em relação a essa densidade do plano aqui, a esse sigma. Como que fica essas componentes escritas em termos do potencial? Bom, o campo elétrico, ele é menos o gradiente de V. Então, se o campo elétrico ele é uma componente x na direção x chapéu, mais uma componente y na direção y chapéu, mais uma componente z na direção z chapéu, vamos dizer que a gente tem um sistema de coordenadas z para cima, y para a direita e x saindo do plano do quadro. Quer dizer que a superfície eletrizada aqui está no plano XY. Quem seria a direção perpendicular, a componente perpendicular, é a direção z. Certo? Portanto, essa componente perpendicular acima e essa componente perpendicular abaixo seria o EZ de cada um dos campos, do campo acima e do campo abaixo. Seria só o EZ. O EY e o EX, esses dois juntos, seria o que a gente estava chamando de E paralelo. A resultante do EX e do EY. É o que a gente chamaria de E paralelo, que está no plano. Certo? Então, se a gente quer o EZ, então EZ seria quem? Seria menos a derivada do potencial em relação a Z. Porque cada componente é isso. A componente x é a derivada do potencial em relação a x. A componente y é a derivada do potencial em relação a y. Certo? Eu posso escrever de forma genérica o E perpendicular como sendo menos a derivada do potencial em relação à direção normal. E se o meu sistema de coordenadas não coincidir essa direção aqui normal com nenhum dos eixos, tipo o eixo Z está para cá, o eixo Y está para cá e o eixo X está saindo do plano do quadro, do plano da tela, né? Ou seja, pelo menos o eixo X está em cima da superfície eletrizada, mas também não é a direção perpendicular, não seria a componente perpendicular. Resultado, essa componente perpendicular aí, ela tem componente tanto z quanto y. Então, nesse caso, o nosso E perpendicular seria alguma coisa na direção Z chapéu menos alguma coisa na direção Y chapéu. Então, não seria puramente a direção Z, igual aquele caso em que eu coloquei o eixo Z já na direção perpendicular. É claro que, em geral, a gente não precisa fazer essa bagunça
de complicar a nossa vida colocando um sistema de coordenadas torto. Mas se por acaso você quiser escrever de uma forma mais genérica componente perpendicular é só você escrever então como sendo menos o gradiente de V escalar N chapéu. Então, a componente perpendicular, ele vai ser escrito em termos de x, y, z, chapéu, e aí você faz esse produto escalar. Se a componente perpendicular, que é o N chapéu, for o próprio Z chapéu, aí esse produto escalar já vai dar, não isso, mas esse produto escalar já vai dar o dV dz, certo? Conclusão. Substituindo essa forma de escrever aqui, a gente tem uma equação onde, lembra-se desse menos, então eu vou trocar o sinal aqui. Então, dV acima, dN menos del, né? Del V abaixo, del N é igual a menos sigma sobre epsilon zero. E essa daqui se torna uma equação que pode ser utilizada como condições de contorno num problema onde a gente tem uma superfície que a gente não conhece o potencial. No lugar disso, a gente conhece, na verdade, o sigma dela. Mas para isso, para a gente usar essa informação como condição de contorno, a gente precisa conhecer o potencial nos dois lados, para que a gente possa costurar esses dois potenciais numa única equação. Relacionar os dois potenciais, né, de um lado do plano e do outro lado do plano, eletrizado, usando essa equação aqui. E aí isso aqui serve como condição de contorno, essa equação. Ok? Então é isso. Então aqui, o que eu pulei no capítulo 2 é isso, é mostrar que o campo elétrico sofre descontinuidade. Sofre descontinuidade na sua componente perpendicular. A sua componente paralela continua contínua. E essa componente perpendicular permite a gente escrever uma equação que pode ser usada como condição de contorno em algum problema que a gente não conhecer o potencial, mas sim o sigma. E agora, voltamos para o capítulo 3. Então, eu já falei sobre a parte que eu pulei do capítulo 2. Voltando para o capítulo 3, método da carga-imagem. É um método muito legal, cara. Não é difícil. Esse capítulo, ele tem algumas complicações matemáticas, sabe? Ele não é muito simples, não. Eu acho que ele é o capítulo mais canseiro do livro. Todo mundo concorda, todos os alunos até hoje concordam que esse capítulo, capítulo 3, é o capítulo mais canseiro do livro. Mas eu não lembro direito, na época que eu estudei, se eu achei muito difícil o método da carga-imagem ou não, mas eu lembro dos alunos, meus colegas, reclamarem muito. Mas hoje eu acho ele muito interessante e relativamente simples, sabe? É questão de entender, tem que tomar cuidado para entender bem, mas ele não é complicado, ele também não tem uma matemática muito complicada, tá? É uma questão mais conceitual. Se pegou a ideia, ele é simples. Relativamente simples, né? É fácil para eu falar que é simples também, depois que eu já estou tanto tempo na física, principalmente depois que eu já estou alguns anos dando essa disciplina. Então, é ruim que a gente começa a perder a noção da qual é o nível de dificuldade que vocês possam ter. Porque as coisas começam a parecer fáceis. Assim. Mas beleza. Tem um problema que
o problema parece, assim, a proposta do problema parece muito simples, mas resolver ele é uma canseira, se não fosse o método da carga imagem. O método da carga imagem torna ele fácil, mas ele seria uma pauleira de resolver. Então, imagina um plano condutor, e eu poderia estar usando as autoformas ali, né? Então, temos um plano condutor aterrado. Precisa estar aterrado? Precisa. Se ele está aterrado, a gente pode falar que ele está num potencial V igual a zero constante, porque a Terra é um bom referencial que não altera o seu potencial devido a ela ser gigantesca. A gente pode tirar a carga dela o tanto que a gente tentar e colocar a carga dela o tanto que a gente tentar, que a gente não consegue variar o potencial dela, porque o tanto de carga que a gente tira ou põe é insignificante com o tamanho dela. É claro que, por mais que ela seja grande, se a gente tirasse muita carga ou colocasse muita carga, uma hora a gente poderia variar o potencial dela, mas não é o caso do que a gente consegue fazer na prática. Né? Se fosse o Galactus, né, um ser gigantesco que come planetas, talvez na escala de tamanho dele, ele manipulando o planeta, ele conseguisse ter algum jeito de eletrizar um planeta inteiro, pondo elétrons ou retirando elétrons. Mas a gente não consegue fazer isso, não. Então, o planeta, por mais que a gente manipule eletricamente o planeta, ele mantém na essência praticamente a mesma quantidade de carga. Então, ele se mantém num potencial constante e é um bom referencial. Então, V igual a zero. Plano condutor. O que acontece se a gente aproximar desse plano condutor uma carga pontual? Tudo que tem carga pontual parece simples, né? Pois é. E aí, essa carga pontual está a uma distância z. Ou seja, já estou informando que estamos colocando o eixo z aqui. Então, isso daqui vai ser um eixo y, isso daqui vai ser um eixo x. As direções x e y aqui não são importantes, o importante é o z mesmo. Para onde o x e o y está apontando não importa, o que importa é que eles estão no plano condutor. Você pode girar o x e y do jeito que você quiser aí. Pergunta: qual é o potencial V? Qual é o potencial para Z positivo? Ou seja, eu não estou interessado no potencial aqui abaixo, porque isso é trivial. A gente encontra de cabeça o potencial aqui abaixo. Como, professor? Você vai ver. Teorema de unicidade. Todo o método da carga-imagem se baseia no teorema de unicidade. Então, essa é a pergunta. Temos simplesmente uma carga pontual, a gente aproxima ela e deixa ela a uma distância fixa. Eu falei Z, mas o livro coloca D, tá? Perdão. Eu deixo ela a uma distância fixa D do plano e, consequentemente, o campo elétrico que ela produz vai induzir cargas elétricas nesse plano condutor, porque o plano condutor é condutor. Que óbvio, né? Então, tipo, você aproxima uma carga de um plano condutor, você induz cargas elétricas. No caso, como ele está aterrado ainda por cima, ele vai atrair elétrons, isso é, se essa carga for positiva, né? Se essa carga fosse negativa, ele iria repelir elétrons para a Terra. Então, repelindo elétrons para a Terra, se a carga fosse negativa, deixaria o plano positivo. Mas se a gente assumir que a carga é positiva, ele vai atrair elétrons para a Terra, deixando o plano negativo. E assim por diante. O que importa é que ele vai eletrizar o plano e não vai ser com a densidade de carga uniforme, porque esse plano é infinito. Eu esqueci de falar isso. Plano condutor infinito. Infinito na física, pelo menos para os sistemas que a gente trabalha, não existe. Tá? A gente ainda tem uma dúvida se o universo todo é infinito. Aí a gente tem alguma coisa infinita no universo, mas a princípio pode ser que não também.
Pode ser que o próprio universo não seja infinito. Mas, em geral, as coisas do dia a dia, os sistemas que a gente trabalha, não são infinitos. Não existe um plano infinito. Por maior que esse plano seja, ele vai ter uma fronteira que delimita a área dele. O que a gente chama de infinito o plano é muito grande comparado com essa distância. Comparado com a distância que a carga está dele. Isso é ser infinito, fisicamente falando. Não é literalmente infinito. Beleza. Então, ele vai induzir cargas elétricas que não é uniforme, vai ter uma concentração de carga maior nessa região aqui, próxima da projeção do Q no ponto onde ele está imediatamente abaixo. E à medida que a gente vai se afastando radialmente com o plano, a densidade de carga, opa, eu estou colocando agora os elétrons, densidade de carga vai raliando. Até que quando ele fica infinitamente longe desse ponto central, a densidade de carga vai para zero, porque ele está praticamente sem efeito dessa carga pontual aqui. O campo elétrico dessa carga pontual não alcança lá no infinito em cima do plano condutor. Então a gente já imagina que isso aconteça, que a densidade de carga ela tenha uma concentração muito grande próxima da origem, porque está imediatamente abaixo da carga, é a posição mais próxima da carga pontual, e à medida que a gente vai se afastando, não só em relação a x, a y, quer dizer, em qualquer direção, se afastando radialmente desse ponto, a gente vai ficando cada vez mais longe da carga pontual e a densidade de carga vai diminuindo. Qual é o potencial nessa região toda, acima do plano condutor? Bom, tem um problema. Eu poderia sugerir que a gente faça o potencial da carga pontual, 1 sobre 4πε0 R, mais o potencial do plano eletrizado, porque ele vai ficar eletrizado sob o efeito da indução da carga pontual, né, que é a integral de sigma dA sobre R. R', dA'. Qual que é o problema? Não conhecemos sigma. Não sabemos como que as cargas induzidas no plano vão se distribuir. Não conhecemos sigma. Então, esse aqui seria usando o método do capítulo 2. Resolver uma integral desse tipo. Sendo que a gente não tem a distribuição de carga. Como que a gente descobriria a distribuição de carga? Hum, é. Como que a gente poderia descobrir a distribuição de carga nesse caso? Não sei. Assim, fora as técnicas que tem aqui no capítulo 3, né? Não sei. Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar o seguinte. Na verdade, então, o que a gente vai ter que fazer aqui já que não dá para fazer integral, vamos ter que resolver a equação de Poisson. Por que a equação de Poisson, professor? A gente não tem um ρ nessa região aqui Z positivo. Tem sim. A gente tem uma carga pontual. Mas carga pontual não é uma carga distribuída num volume. É sim. É um volume infinitesimal, mas é um volume. É um volume tendendo a zero. Mas você pode descrever uma carga pontual como um ρ. Lembra como que é um ρ de uma carga pontual? É Q delta de Dirac. Então lembra que o ρ se comporta bem como uma delta? Ou eu não falei isso? Se eu não falei, me avisa, tá? Mas era para ter falado. Então fiquei na dúvida agora. Então a gente teria que resolver a equação de Poisson, porque tem carga na região aqui de interesse. Então o ρ não é zero, nem que seja uma delta, porque a carga seria pontual. Mas tem ρ. Então a gente tem que encarar uma equação diferencial, tem.
E essa equação diferencial não é simples. Por sorte, existe o teorema de unicidade, que fala pra gente que a solução dessa equação aqui, ó, se ela satisfizer tanto a equação diferencial, que é óbvio que ela tem que satisfazer, né? Assim como satisfizer, ou é satisfazer, satisfizer tá errado ou tá certo? Ixi, acho que é satisfazer mesmo. Assim como se elas, é porque é um se, né? Seria um, não sei conjugar mais, eu sou burro em português. Futuro do pretérito, se, satisfaria, não, seria uma possibilidade, mas não. Assim, se elas, assim como se elas satisfizer as condições de contorno, o teorema de unicidade garante que ela é a única e exclusiva solução do problema. Não existe outra solução. Certo? Então, quais são as condições de contorno desse problema? Vamos lá. Condições de contorno são as seguintes. Aqui está o plano condutor aterrado. Aqui está a carga Q, que está a uma distância D. Por que eu estou desenhando essa carga bem pertinho? Porque eu quero deixar claro que o infinito é um contorno, tá? Então eu quero mostrar ele um pouco mais longe, para que, como se a gente tivesse uma visão mais de longe. Porque o infinito vai ser uma fronteira que a gente tem que considerar como... não tem como eu fazer pontilhado, não? Ah, pelo jeito não vai ter como. Isso. Isso daqui é o infinito. Então aqui é a região de interesse nosso. Região onde a gente quer calcular o potencial, que é a parte de Z positivo. E a parte de Z negativo? Quanto que vale o potencial aqui embaixo? O V abaixo vale? Qual é o potencial nessa superfície? V igual a zero. E nessa superfície? V igual a zero, porque está no infinito. Se está no infinito, está infinitamente longe de quem produz o potencial. Portanto, lá o potencial é zero. Então, a gente está num contorno com potencial constante igual a zero. E qual é a equação que é válida nessa região? É a equação de Laplace, porque na parte de baixo não tem carga. Então, ρ é igual a zero. Propriedade da equação de Laplace. Se todo contorno tem um valor constante, quanto que vale a solução da equação de Laplace? Aqui dentro, então, vale o mesmo valor do contorno, porque ele não pode ser nem maior e nem menor do que o contorno. Qualquer máximo tem que acontecer nos contornos. Se não existe nem máximo nem mínimo no contorno, então é porque o valor é constante em toda a região. Por isso que eu falei para você que é trivial encontrar o potencial aqui abaixo. E acima? Acima a gente tem que resolver não a equação de Laplace,
mais a equação de Poisson. E quais são as condições de contorno? V igual a zero no plano condutor e V igual a zero no infinito. Só que, diferente da equação de Laplace, a equação de Poisson admite máximos e mínimos fora do contorno. Porque existe carga. Então, nesse caso aqui, o contorno é constante, mas a solução não é constante. Vai ter máximo e mínimo fora do contorno aqui. Então, a equação de Poisson admite. A equação de Laplace não. Admite máximos e mínimos fora do contorno. Como que a gente descreve essas condições de contorno matematicamente, para aplicar matematicamente? Condição de contorno. Primeiro, V é igual a zero quando Z é igual a zero. Ou seja, para qualquer valor de x e y, a gente vai estar exatamente em cima do plano condutor. Estando em cima do plano condutor, em qualquer ponto dele, potencial V é igual a zero. Então, Z é igual a zero. Segundo, V é igual a zero, ou melhor, V tende a zero, né? Porque aí não vai ser um local específico. V tende a zero quando estamos longe da carga. Ou seja, x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado é muito maior do que d quadrado, que é a distância da carga até o plano. Então, não importa distante da carga, sob qual direção. Não importa se está ficando distante da carga porque o x está muito grande, porque o y está muito grande ou porque o z está muito grande. Ou seja, não importa se a gente está ficando longe da carga, se afastando por esse sentido, por essa direção, ou saindo ou entrando na tela. De qualquer forma, a gente está ficando longe da carga e está se aproximando da fronteira da esfera. Certo? Agora vem a ideia. A gente teria que resolver essa equação. Depois que acharmos a solução dela, aplicar essas condições de contorno para encontrar a solução particular do nosso problema. Pauleira isso. E aí vem, então, a luz no fim do túnel, que algum cara genial usou a informação do primeiro teorema de unicidade. Deixa eu ver se eu consigo recopiar isso daqui. Consegui. Isso daqui é o mesmo infinito, ele não é uma superfície material. Ele é só uma visualização imaginária de uma fronteira lá no infinito. Então, V igual a zero no infinito. Aqui está a nossa carga, que está a uma distância d da origem do nosso sistema de coordenadas. Então, bem aqui é a origem, onde z é igual a zero, x é igual a zero, y é igual a zero, bem no centro dessa esfera. O que eu fiz aqui? Retirei o plano condutor. Estou começando a construir o método da carga-imagem. Retirei o plano condutor. Se eu retirei o plano condutor, o que aconteceu? Potencial
deixou de ser zero. Se deixou de ser zero, deixou de ser o problema que a gente estava trabalhando. Virou uma outra coisa. Então, essa questão aqui deixou de ser o nosso problema lá de cima. Como que eu faço para retornar com as nossas condições de contorno sem colocar o plano condutor aqui? Ou seja, sem colocar aquela complicação de sigma, que é a densidade de carga que vai se redistribuir no plano condutor e que faz com que eu não dei conta de calcular aquela integral de sigma dA sobre R, 1 sobre 4πε0. Ou seja, que eu não consiga resolver o problema usando as sugestões lá do capítulo 2, porque eu não conheço o sigma. Se eu retirar o plano, eu não tenho mais o sigma para me complicar. Só que eu não tenho mais as condições de contorno que são exigidas para o problema. O problema deixa de ser o problema. Como que eu retorno as mesmas condições de contorno? Não sei. Simples. Olha só que genial. Coloquemos uma carga de sinal contrário a uma distância d negativa. Em z negativa, uma distância d em z negativo. Isso zera o potencial em toda a superfície pontilhada, né? Porque a distância que entra na equação do potencial de uma carga pontual é o módulo da distância. Portanto, qual que é o potencial nesse ponto aqui? O potencial nesse ponto é devido ao potencial produzido pela carga positiva, que está a essa distância, nossa, retirar a caneta daqui sem disposicionar, não sei, sem tirar a reta da posição é complicado. Então, em termos de módulo, a distância dessas duas cargas é igual ao ponto que a gente está querendo calcular o potencial. Então, qual que é o potencial dessas duas cargas pontuais? É Q sobre 4πε0 R mais, R mais seria o vetor que dá a posição do ponto em relação à carga positiva. E R menos seria a posição do ponto que a gente quer calcular o potencial em relação à carga negativa. Então, menos Q sobre 4πε0 R menos. Como as duas equações são iguais, porque a gente tem cargas de mesmo módulo, só trocou o sinal, qualquer posição onde R mais e R menos tiverem em módulo a mesma distância, a gente tem um potencial igual a zero. Isso é obtido exatamente nesse plano pontilhado onde o plano condutor estava. Então, colocar essa carga negativa aqui embaixo, equidistante em relação à origem, retornou a condição de contorno que a gente tinha, que era imposta pelo plano condutor. Só que agora quem está impondo essa mesma condição de contorno é a carga de sinal contrário espelhada. E aí eu pergunto a questão. Isso aqui, assim, você pode questionar. Esse problema é diferente desse problema. Fisicamente, sim. Matematicamente, não. Matematicamente, o problema de baixo
pelo menos essa parte aqui, tá? Somente a parte de Z positivo. A parte de Z negativo, a matemática daqui é completamente diferente da matemática do problema de cima, porque a matemática do problema de cima V igual a zero, porque não tem carga abaixo do plano. Aqui surge uma carga que não existe. A gente coloca essa carga aqui só para adequar a matemática com a parte de cima. Mas se a gente for fazer as contas para a parte de baixo, aí essa carga não existe na parte de baixo. E aí a gente teria que resolver aqui embaixo, equação de Poisson, porque agora tem carga, certo? Então aqui embaixo estaria valendo esse mesmo potencial, e não zero. Então a parte de baixo é completamente diferente no problema de cima e no problema de baixo. Assim, a metade de baixo, né, dos dois problemas são diferentes. Mas a metade de cima dos dois problemas são matematicamente idênticos. Por quê? Porque a distribuição de carga é a mesma e a fronteira, ou seja, as condições de contorno, são as mesmas. A condição de contorno aqui é potencial igual a zero quando z é igual a zero, ou seja, em todo o plano xy, e potencial é igual a zero nessa cúpula, nessa semisfera, quando o raio vai para infinito aqui em cima. E é o que acontece aqui também. Potencial é igual a zero aqui e aqui. Tem as mesmas condições de contorno e tem a mesma distribuição de carga. Consequentemente, o potencial vai ser obtido usando a mesma equação. A mesma equação de Poisson, Laplaciano de V igual a menos ρ sobre epsilon zero, e é o mesmo ρ que vai entrar, que é o Q delta de Dirac, na equação de cima, e o Q delta de Dirac na equação de baixo. Então, a equação que a gente teria que resolver para obter o resultado no problema de cima é a mesma, no problema de baixo, quer dizer, é a mesma equação. É a mesma equação, obviamente vai dar a mesma solução e a gente vai aplicar nas mesmas condições de contorno. Teorema de unicidade garante que, embora sejam problemas físicos diferentes, eles vão ter a mesma solução. Então, o teorema de unicidade salvou o dia. A gente pode substituir um problema complicado por um problema simples que vai dar a mesma solução que vai ser válido para o problema complicado. É essa a solução. Essa é a solução do problema de cima. Pronto, acabou. Acabou assim. Só falta agora reescrever de forma mais adequada o R mais e o R menos, né? Como que seria esse de forma adequada? Escrever em termos de um R em relação ao sistema de coordenadas, porque aqui não está em relação ao sistema de coordenadas. Esse R manuscrito está em relação à posição das cargas. Então vamos reescrever de forma mais adequada. Então aqui temos uma carga positiva em cima, uma carga negativa embaixo. Se a gente quiser o potencial nesse ponto aqui, então a gente tem que escrever... vou usar. Não, faz seta. Agora que eu lembrei. Eu ainda não estou acostumado. Não estou acostumado a usar essas formas aqui. Então, esse é o R+. Esse é o R-, e eles não ficaram exatamente na posição que eu gostaria.
Só que eu tenho que escrever a equação em termos do R do sistema de coordenadas. Não, filho. Que é em relação à origem. E ficou vermelho, velho, que bosta. Pronto. Em relação à origem. Beleza. Então aqui, esse aqui seria o nosso R manuscrito mais, esse aqui seria o nosso R manuscrito menos, esse aqui seria um vetor D, que é igual ao R' mais. O R' é o vetor que dá a posição da carga, né? Esse aqui seria o menos D, que é igual ao R' menos, que dá a posição da carga negativa. Aí, esse aqui é o ângulo θ entre o vetor R normal e o R manuscrito e o D, né? E esse aqui seria o π menos θ. Pronto. Então a gente reescreveria em relação a algum ponto genérico, que não seria um ponto igual eu desenhei aqui em cima, porque do jeito que eu desenhei aqui em cima, eu desenhei um ponto em cima do plano só para mostrar que essa distância e essa distância seriam simétricas, consequentemente iguais, que faria isso daqui zerar, para mostrar que a gente teria potencial igual a zero em todos os pontos do plano. E a gente reproduziria as condições de contorno do problema carga-plano. Só que a gente substitui o problema carga-plano por um problema carga-carga. A gente substitui o plano por uma carga-imagem, como se ela fosse espelhada. Então, quem que é o R mais aqui? Bom, vetorialmente falando, a gente não precisa dele vetorial, né? Porque o que entra no potencial é só o módulo. Então, o R mais módulo vai ser a lei dos cossenos para esse triângulo de cima. Então, ele vai ser R ao quadrado mais D ao quadrado menos 2 vezes RD cosseno de θ. Raiz. E o de cima, deixa eu só relembrar o que é o cosseno de π menos θ. Isso aqui dá 0, isso aqui dá menos 1. Então, cosseno de π menos θ dá menos cosseno de θ. Né? Então, o R menos vai ser igual a raiz de R ao quadrado mais D quadrado. Aí aqui ficaria menos 2RD cosseno de π menos θ. Então, a gente substitui por menos cosseno de θ. Então, são esses R mais e R menos que a gente tem que substituir nessa expressão e vira a solução da parte de Z positivo desse problema de cima. Por quê? Porque ela é solução da equação de Poisson e satisfaz as condições de contorno.
Então, o teorema de unicidade garante que ela é a única e exclusiva solução do problema, mesmo que ela não tenha sido pensada para esse problema em específico. Mas, matematicamente, ela é a solução desse problema. Isso é o método da carga-imagem. No caso, uma carga com um plano. Aí, no outro vídeo, que eu encerro aqui agora, eu encerro a nossa aula, no outro vídeo eu vou começar o método da carga-imagem com uma esfera e uma carga pontual. Certo? Ah, tá. Eu falei que eu encerro, mas tem umas coisinhas que é pra gente analisar. Tem umas coisinhas pra gente analisar aqui. Tipo, pergunta: qual é a densidade de carga? Agora que a gente conhece o potencial, qual é a densidade de carga que vai ser induzida na superfície? Carga superficial. Não, agora a gente sabe. Qual que é o potencial? Potencial de R para Z, que é válido só para Z positivo. Então, para Z positivo é Q sobre 4π epsilon zero, 1 sobre raiz de R ao quadrado mais D ao quadrado menos 2RD cosseno de θ menos 1 sobre R manuscrito negativo, que é raiz de R ao quadrado mais D ao quadrado mais 2RD cosseno de θ. Então, essa é a solução. Qual que é a solução para Z negativo? V igual a zero. Lembra? Deixa eu tirar esse risco que eu fiz aqui, ó. Porque esse risco é só para mostrar que eu não resolvi esse problema em específico diretamente. Eu troquei por um problema mais simples, que é um problema de duas cargas pontuais, cuja solução serve para cá. Então, o potencial embaixo é zero, o potencial em cima é isso daqui. Essa é a solução. Qual que então é a densidade de carga que foi induzida no plano? É o seguinte: descontinuidade do campo elétrico. Campo elétrico acima menos campo elétrico abaixo, igual a sigma sobre epsilon zero. E aí a gente escreve isso em termos do potencial. Derivado do potencial acima em relação à direção normal. Qual que é a direção normal? A gente colocou exatamente o eixo Z na direção normal ao plano. Então, em relação a Z, menos derivada de V abaixo em relação a Z, igual, aqui troca o sinal, sigma sobre epsilon zero. E é o sigma que a gente quer encontrar. Então, sigma é igual a potencial abaixo é zero, potencial acima, a gente faz a derivada em relação a Z. Então, a gente tem que abrir esse R aqui, ó. Estou esquecendo de fazer isso, de abrir esse R. Deixei em função de R, né? Certo. Na verdade, do jeito que eu escrevi aqui, é em coordenadas esféricas.
Então, já que a gente vai ter que derivar em relação a z, fica mais fácil reescrever isso daqui em coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas, esse r aqui é x quadrado menos y, mais y quadrado mais z quadrado. Quando a gente vai trocar de sistema de coordenadas, ou seja, de referencial, a gente simplesmente subtrai a posição do novo sistema de referencial. Então, a gente seria assim, ó. O R mais é igual ao R menos D. E o R menos é igual ao R menos D. Porque menos D já é a posição da carga de baixo. Então, a gente simplesmente subtrai a posição. Só que qual que é a direção do vetor D? É Z chapéu. Portanto, isso daqui é x na direção x chapéu, mais y na direção y chapéu, que veio do R, né? Só falta o z, mais z menos d na direção z chapéu, porque o d só tem componente z. Isso daqui é igual a x na direção x chapéu, mais y na direção y chapéu, mais z mais d na direção z chapéu. Então, vou reescrever isso daqui, em termos de coordenadas cartesianas. Raiz de x quadrado mais y quadrado mais z menos d ao quadrado. É só fazer o quadrado dos componentes dentro da raiz, né? É o módulo daquele vetor. Menos 1 sobre raiz de x quadrado mais y quadrado mais z mais d ao quadrado. Beleza. Então, temos uma forma mais fácil, porque agora é derivar em relação a z. Senão a gente ia ter que reescrever isso daqui em... Não, ia ficar uma baderna. Então, sigma é menos epsilon zero, derivada do potencial acima em relação a z. Como que a gente deriva isso daqui em relação a z? Quanto que dá? Bom, é o seguinte, x quadrado mais y ao quadrado, deixa eu ver como que o livro chama. Acho que o livro chama de um raio em coordenadas polares, num plano. Ele chama de R mesmo. Vai confundir com o R que eu estava chamando antes, mas é porque o livro, hora nenhuma, chama de R. Hora nenhuma ele trabalha com coordenadas esféricas. Eu que comecei a trabalhar com coordenadas esféricas e troquei para cartesianas agora. Mas o livro, hora nenhuma, trabalha com coordenadas cartesianas. Então, não confunda. O R que eu estava chamando antes, agora, não é esse mesmo R aqui, ó. Esse R ao quadrado é o raio das circunferências no plano XY. Certo? Então, vou deixar isso em termos de R ao quadrado. Como que fica essas derivadas? Epsilon zero vai cortar com epsilon zero daqui. Então, vai ficar menos... sigma é igual menos Q sobre 4π. Derivada dessa raiz vai cair menos meio. Menos meio de novo fica menos 3 meios. Então vai ficar x quadrado mais y ao quadrado
mais z, opa, olha eu chamando de x quadrado e y quadrado de novo. Vai ficar r ao quadrado, que é o x quadrado mais y ao quadrado, mais... Ah, tá, outra coisa. Isso aqui é no plano, né? Outra coisa que eu esqueci de falar. Isso aqui, a gente fez aquelas condições de contorno, esqueci de falar, mas é meio que óbvio. Essas análises aqui foram feitas com esse delta tendendo a zero, ou seja, as superfícies, essa curva de integração foi feita infinitamente próxima do plano. Essa tampa da integração, essa superfície, foi feita infinitamente próxima do plano. Portanto, essa derivada aqui, ela tem que ser feita e aplicada em z igual a zero, porque ela é válida no plano, não é válida num ponto longe do plano aqui, ó. É uma equação de descontinuidade que é válida para dois pontos infinitamente próximos do plano, um acima e um abaixo. Então, essas duas aqui têm que ser aplicadas em z igual a zero. Então, se vão ser aplicadas em z igual a zero, eu já vou derivar em relação a z e aplicar em z igual a zero. Então, já vai ficar d quadrado aqui embaixo, elevado a 3 meios, e vezes a derivada do que está dentro da raiz, que é duas vezes z menos d. Então, vai ficar só menos d. Menos, agora a derivada disso daqui, que vai dar praticamente a mesma coisa, né? Vai dar menos meio, que fica mais com esse menos meio, de r ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios, vezes a derivada do que está dentro da raiz, que é duas vezes z mais d. Então, agora fica mais d aqui. Aí esse menos com esse menos fica mais. Consequentemente, como resultado, temos 2 com 2, 2 com 2. Vai ficar duas vezes esse termo, que simplifica com esse 4. Então, sigma ficou igual a menos QD sobre 2π r ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios. Esse é a densidade de carga que foi induzida no plano pela carga pontual. E ela realmente tem um sinal contrário. A gente vê que quanto maior o r, que é x quadrado mais y ao quadrado, em relação a d, que é x quadrado mais y ao quadrado. Quanto maior em relação a d quadrado, o sigma tende a zero. E era isso que a gente esperava, né? Quanto maior o raio dessas circunferências. Então, quanto mais longe a gente vai ficando dessa carga. Outra pergunta. Esse é o plano condutor aterrado. Aqui está a carga positiva, mais que ele induz
uma distribuição de cargas negativas, que foi atraída do solo. Deixa eu só ver se está tudo ok com a gravação, tudo ok. Beleza, ele induz um sigma aqui, que foi atraída do solo. Consequentemente, esses dois se atraem. A carga positiva, se ela não tiver liberdade para se deslocar, ela vai ficar presa nessa posição e ela vai exercer uma força sobre o plano, e o plano exerce uma força sobre a carga positiva, um sobre o outro, beleza. Qual é a força que um exerce sobre o outro? Com qual força o plano atrai a carga positiva, por exemplo? Uai, professor, a gente tem que calcular o campo elétrico fazendo 1 sobre 4πε0, integral de sigma dA. Então, já que agora a gente conhece o sigma, a gente integra o sigma aqui sobre r ao quadrado na direção r chapéu. Encontrou o campo elétrico, é só fazer a força desse campo elétrico em cima dessa carga. F é igual ao valor da carga vezes o campo elétrico. E aí, a gente acha o resultado. Então, vamos pegar aquele sigma aqui, colocar aqui e vamos integrar. Vamos lá. Ô, acorda! Não? Tá doido? Fazer esse tanto de coisa que não. Moço, você tem que resolver essa integral para descobrir qual que é o campo elétrico aqui em cima. Qual que é o campo elétrico sentido por essa carga positiva? Qual que é o potencial elétrico aqui em cima? A gente acabou de encontrar o potencial elétrico. Ah, é mesmo. É só pegar o potencial e fazer menos o gradiente. Não, não precisa. Esse potencial aqui é o potencial de quê, cara? É o potencial de duas cargas pontuais. O potencial, esse aqui é o potencial da carga positiva. Consequentemente, esse aqui é o potencial do plano condutor eletrizado. Se esse é o potencial do plano condutor eletrizado, ele é idêntico ao potencial de uma carga negativa que está na posição menos D. Portanto, qual que é o campo elétrico que é a carga mais decente? É o campo elétrico idêntico ao de uma carga positiva, perdão, de uma carga negativa na posição menos D. Então, qual que é o campo elétrico sentido por quê? Positivo? É menos Q sobre 4π epsilon 0 2D ao quadrado, na direção Z chapéu. Porque o que ele está sentindo aqui é o campo de uma carga negativa aqui embaixo. É como se fosse, né? Quem está produzindo o campo, na verdade, não é essa carga negativa aqui embaixo. É a distribuição de carga em todo o plano. Mas, no final das contas, esse campo é idêntico ao campo de uma carga negativa aqui embaixo. Portanto, qual que é a força? É menos Q quadrado, que agora é só fazer realmente a força igual a Q vezes Z, né? Menos Q quadrado sobre 4π epsilon 0, 2D quadrado na direção Z chapéu. Ah, professor, então tudo que eu for calcular, é só eu calcular em relação às duas cargas que vai valer para o plano? Que vai valer para o pro problema carga-plano? É só eu calcular o que seria para o caso carga-imagem? Quase. Para a energia, isso não é válido.
quê? É uma boa pergunta. Por exemplo, qual que seria a energia? Tipo, o livro só fala em relação ao trabalho, né? Mas qual que seria a energia do sistema carga-plano? Ué, não é a mesma energia, então, do sistema carga-imagem? Porque a energia do sistema carga-imagem seria a carga de uma vezes o potencial da outra. Então, seria menos Q quadrado sobre 4π epsilon zero distância, que é 2D. Ou seja, menos Q quadrado sobre 8π epsilon zero D. Pronto, é a energia de um par. De um par separado por uma distância 2D. E que tem mesmo módulo, só que cargas de sinais contrários. Pois é. Não. Nesse caso, não. Calcule o trabalho, nesse caso, como sendo... sim, teria um menos aqui. Não, não tem não. Calcule, nesse caso, o trabalho por meio da definição F escalar dl. De 0 até D, e o dl faz em Z. Porque você não precisa escolher um caminho mirabolante. Já que você vai imaginar que essa carga aqui está no infinito, então ela está infinitamente alta, você traz ela na vertical, em linha reta, e para ela a uma distância D. Então você vai trazer ela por um caminho em Z. Você não precisa trazer ela zanzando assim, variando x e y. Então traz ela só em D. Então, de 0 até D em dz. Que força é essa? É essa daqui, ó. É a força entre as duas cargas. Só que de sinal trocado, né? Então realmente tem um menos aqui. Aquela discussão do menos lá, quando a gente discutiu sobre trabalho e energia no capítulo 2. Retorne lá. Faça esse cálculo e você vai ver que o resultado desse cálculo vai dar diferente desse. Por que dá diferente? Não vou pedir que você entregue isso, mas é muito interessante você fazer essa análise, tá? Isso é um bom treino para aquelas questões de você ter que ficar questionando o porquê das coisas e entendendo fisicamente o que a matemática está te falando. Ok? Então, método carga-imagem, por enquanto, para aqui. E vamos ter uma continuação no próximo vídeo que já está pronto, que é da outra turma, que é qual é agora o potencial de uma esfera condutora aterrada na presença de uma carga pontual. Agora, não é um plano, é uma esfera condutora. Ou seja, a esfera, a superfície da esfera, que é o potencial V igual a zero. E o infinito também. Como que a gente encontra qual que é o potencial na região aqui, entre a esfera e a carga? Dentro da esfera é trivial, né? É zero. Em toda a região da esfera é zero, porque a esfera é condutora, a superfície é zero, dentro dela o potencial se mantém constante. Então, o método carga-imagem, você vai ver só esses dois, a carga e o plano, e a carga e a esfera. Ah, uma outra coisa interessante é, eu calculei para você aqui, só o problema da carga pontual com plano. E se não for uma carga pontual com plano? Se o que a gente tiver for um plano infinito condutor, aterrado, sempre tem que estar aterrado, tá? Porque é a única forma da gente garantir que o potencial vai se manter constante quando a gente aproximar uma carga. Se ele não tiver aterrado, quando a gente aproxima uma carga, a carga está a uma certa distância. Se a gente aproximar a carga, o potencial muda. A gente precisa que esse potencial se mantenha zero, constante. Porque se o potencial não for zero nessa posição, a gente não consegue reproduzir as condições de contorno com uma carga negativa na posição oposta. Porque se o potencial não for zero aqui,
as condições de contorno desse problema carga-imagem vai ser zero. E aí não adianta você ter um potencial zero num problema que você não quer que seja zero. Aí não vai servir a carga-imagem para reproduzir suas condições de contorno. Por isso que o sistema plano condutor tem que estar aterrado. Mas beleza. Se ao invés de uma única carga, aqui está o seu plano condutor, se ao invés de uma única carga pontual, você tiver uma distribuição de carga, você tiver aqui uma pessoa eletrizada. Bom, é um Frankenstein eletrizado. Você tem um problema carga-imagem idêntico, porque você divide essa distribuição de carga volumétrica em infinitos pedacinhos. Esse pedacinho infinitesimal, que está a uma distância específica, ele tem uma carga-imagem. Você consegue reproduzir o potencial que esse elemento infinitesimal de carga aqui produz junto com o plano condutor, fazendo o problema carga-imagem. E o outro pedacinho? Também, ele, junto com o plano, você também consegue reproduzir matematicamente a solução com o problema carga-imagem. Então, você consegue usar o problema carga-imagem para todos os pedacinhos que vão compor a pessoa. Certo? Isso aqui ficou muito para baixo. No final das contas, você tem espelhado a pessoa perfeitamente. Se eu soubesse desenhar perfeitamente. Nossa Senhora, né? Esse espelho está torto. Mas você espelha o objeto inteiro, porque você espelha parte por parte do objeto. Sacou? Então, se eu tiver uma esfera, qual que é o problema de uma esfera eletrizada na presença de um campo? É só você espelhar a esfera, e você troca o sinal dela. Qual que é o problema de um conezinho de sorvete aqui? É só você espelhar o conezinho de sorvete e trocar o sinal dele. Sempre é assim, ok? Bom, agora sim, por hoje é só. Foi ótimo, foi lindo. Jovem, bons estudos para você e até a próxima.